Olá, boa tarde. Boa tarde, meus irmãos do Brasil, meu querido Brasil. Vamos aqui fazer esse vídeo. Ele tem uma homenagem a prestar. Uma honrosa homenagem. A polêmica que está havendo agora é a respeito do dia 31 de março de 2019, em que comemora 55 anos, movimento da sociedade civil brasileira, que culminou com a ascensão dos generais, dos militares ao poder, em 1964. Não tem como narrar a história do nosso país sem que não façamos aqui três grandes fatos, narramos três grandes fatos ocorridos no Brasil e que deixou o Brasil na situação que estamos aí hoje. 1935, Carlos Prestes, ele então, com todos os seus cursos na União Soviética, quando o comunismo estava em alta, ele quis implantar o comunismo no Brasil, 1935. Foi debelado sua iniciativa. Houve aquele movimento famoso, a coluna Prestes, aquela coisa, tudo que ele debelando, e atendendo aos ensinamentos da KGB, da União Soviética, e quis implantar no Brasil o comunismo. As forças lideradas pelas Forças Armadas, mais sociedade civil, não permitiram. Frustrou, então, na implantação do comunismo no nosso país. Sim, caminhou, veio outras pessoas dissidentes logo depois, mais à frente. De dentro das Forças Armadas saiu um outro famoso, tal de Marighella, também rebelde. Esse cidadão também foi outro produto dos ensinamentos cubano e chinês para a implantação do comunismo no Brasil. Sim, uma tentativa, como já disse, em 1935, não deu para implantar o comunismo. As Forças Armadas não deixaram. Tá bom. Chega então 1964. O Brasil vinha caminhando a passos largos sob o comando dessas mesmas pessoas, sob o comando dos agentes da KGB aqui dentro, dos ensinamentos dos cubanos aqui dentro, dos ensinamentos na Academia da China. E então não deixou de ser produzido, as pessoas daqui de dentro que nasceram aqui, produzir neles uma doutrina comunista socialista que só leva ao caos, só leva à balbúrdia e o desrespeito à nação, os bons costumes e acaba com a pátria. Então aconteceu isso. Sim, 1964, o Brasil estava nas mãos dos comunistas. Nas mãos dos comunistas. Veio de lá Getúlio Vargas, depois veio o renunciador lá, o Jânio Quadros, depois teve João Goulart. Esses estavam implantando o comunismo. A sociedade levantou, naquela época então já levantou muito mais a sociedade civil, a Pátria e Família, a Igreja Católica, a CNBB, a OAB, tudo levantou e não permitiu que o comunismo fosse implantado em questão de dias, pelas mãos de João Goulart. Resultado: no dia 31 de março de 1964, foi então quando ele ficou com medo, porque na verdade foi um dia da marcha. Houve uma marcha pelos militares, pelo general Olímpio, o comandante do exército em Minas Gerais. Houve essa marcha para o Rio de Janeiro. O Fujão medroso já estava lá meio perto do Paraguai. João Goulart de lá foi embora e saiu já com vitimismo. Quando foi no dia 11 de abril de 1964, o Congresso se reuniu, então assumiu o vice, o nome dele é Zili, esqueci o nome direitinho desse presidente que assumiu. Quando foi no dia 11 de abril de 1964, o Congresso se reuniu e votou com o voto da maioria mesmo, e escolheu então, como presidente do Brasil, um general, na verdade, Marechal Humberto Castelo Branco. E a partir dali, sucedeu
né, que veio o próximo militar, né, Costa e Silva. Costa e Silva também, outro general. Costa e Silva não terminou o mandato. Depois veio Garrasta Azul Médici. Depois fez um grande trabalho. Depois de Médici, né, ele entregou para o general Ernesto Gás. O último entregou o poder para o general Figueiredo. Nesse meio de prazo passou 21 anos. Mas por que as coisas aconteceram? A intenção de Castelo Branco era entregar o poder logo. Aquilo ali não tinha sentido. O máximo 4 anos. Mas essas pessoas, esses comunistas, né, não se conformava de não ter chegado ao poder. Aí começou a praticar os seus atentados. O primeiro foi no aeroporto de Guararapes, em Recife. Matou lá 2 militares, né, vários civis morreram ali, jogaram bomba, os atentados que eles aprenderam a fazer lá em Cuba e na União Soviética, né, matar civis. Então, a partir dali, o que aconteceu? Foi recrudescendo. Eles, a esquerda, os comunistas sempre atacando e os generais com o poder na mão defendendo. Até que, em determinado ponto, encaminhamento da situação, né, a esquerda comunista começou a se preparar através dos camponeses, através das ligas, né, camponesas, e de repente criaram-se um exército da esquerda e que foi para, né, a região do Araguaia, Pará, Araguaia ali, o Tocantins, Goiás, que não era Goiás ainda, e ali criaram-se um exército dentro da mata, para poder derrubar o poder através das armas. Claro que não ia dar certo. Por mais instruções que ele tivesse, não tinha como. O exército brasileiro sempre muito mais forte, muito mais poderoso, e estava com o poder na mão, não ia deixar realmente que os comunistas assumissem o poder, já que não aconteceu isso, né, em 64, o que iria acontecer, né, nos anos posteriormente, de tomar o poder, né, através da guerra? Não dava conta mesmo. E houve essa guerra, de fato. Houve ganhadores e perdedores. As Forças Armadas ganhou, né, o exército, né, da mata dos comunistas perderam. Ou baixa dos dois lados, nós sabemos isso aí, ou baixa dos dois lados. E, de repente, os militares fez muito para o país. Deixou o Brasil lá em cima, tirou o Brasil, né, do atraso que estava, 42ª posição mundial, né, no crescimento do seu PIB, colocou na 8ª posição, né, em nível mundial. Então o Brasil cresceu, o sistema elétrico cresceu demais, né, produziu tudo que era de importante no Brasil, cresceu o país imensamente. Era uma vida maravilhosa. Todo mundo tinha segurança pública, tinha saúde, boas escolas, as cartilhas de alfabetizações eram mais simples, mas tinha produção, todo mundo aprendia com rapidez. Criou o Mobral, que é para iniciar os analfabetos. Criou o supletivo, que é para dar oportunidade para aqueles que não fez o primeiro e segundo grau, mas que pudesse fazer num período compacto, num período curto, e pudesse pleitear. Estava legalizada a sua situação, pegar seu diploma e ir pleitear um vestibular. Foi o meu caso. Se não fosse o vestibular que os militares criaram na época lá, eu estava fora, ninguém está me ouvindo aqui não. Estava no cabo deixado até hoje. Então, tudo foi facilitado. O sistema de saúde era facilitado. Eu, na época, trabalhava de chapa, descarregando caminhão, meu rim estourou, peso demais, má alimentação, tudo ali, pronto. Eu me lembro que eu procurei o INSS lá da minha cidade, capital de Goiás, e eu fui atendido lá de fora, buscou lá na porta. Depois veio pedir meus documentos, né? Então o tratamento era coisa de primeira. Primeiro o ser humano, primeiro a sua dor, curar a sua dor, a sua doença, depois o documento se arruma, assim que eu fui tratado. Não tem como eu falar mal daquele período, porque não foi nada mal para mim, foi tudo muito bom, muito bem atendido. Foi respeitado em tudo. Tudo onde eu ia eu era bem tratado, qualquer policial. Depois virei caminhoneiro, eu era bem tratado nas rodovias, rodei o Brasil tudo. Ninguém me maltratou, nenhum policial me maltratou, não me perseguiu, não fez nada comigo, ao contrário. Me dava segurança, me elogiava meu trabalho, menino, criança trabalhando. Então o Brasil é isso aí. O Brasil é de quem trabalha. O Brasil não é de quem não trabalha e não produz e quer tomar você trabalha. É o que aconteceu até hoje, é essa ala da esquerda que faz isso aí. Então, mas vamos voltar aqui à questão do que está ocorrendo no presente momento. Né? Veja só, com
o estrago acontecendo na sociedade brasileira, pelo comportamento dos comunistas que assumiu o poder a partir de 2002, é claro que vai havendo oposição. E foi pela primeira vez se arregimentando uma direita no Brasil. Uma direita sem partido de direita. 35 partidos, tudo de esquerda. Tudo de esquerda. Você tem militar onde? Num partido que tem a doutrina de esquerda. Mas aí sim, as coisas vêm acontecendo, né? A sociedade foi se informando, não através das informações que nos passavam pelas TV abertas, que hoje é chamada de extrema imprensa. Foi através desse grande feito do mundial, que é a internet, é a criação das redes sociais. Então, a partir daí, cada um tem a sua informação, busca a sua informação própria. E aí pronto. Foi buscando, se informou e percebeu o que é ruim, o que é bom e ruim para o Brasil, quem são os ruins, quem são os ruins, quem são os bons, os bem-intencionados, quem são os maldosos. E aconteceu aí. Então chegou 2018, você já sabe mais do que ninguém, né? E as Forças Armadas estava a sociedade em peso gritando por elas. Mas como aconteceu vários, né, setores organizados, né, vários movimentos, cada um com seus nomes, né, expostos na rua, ia para a rua, se uniu tudo, né, em torno de um bem comum, que é segurar a democracia, segurar o funcionamento, a governança, e de repente, e com apoio, né, indispensável das Forças Armadas, né, grandes generais aí no comando das Forças Armadas, conseguiu administrar a situação até que chegasse, né, as eleições do dia 7 de outubro de 2018. Ali sim, de repente todo mundo estava morrendo de medo do resultado das urnas, porque o resultado dessas urnas sabíamos que eram fraudáveis, né? Elas veio de um país que hoje é o atraso do planeta, que é a Venezuela. Essas urnas foram criadas lá, elaboradas lá, com programas fraudáveis, aonde não é respeitado o resultado, né, do ato em si, que é a publicidade, né? A publicidade, o resultado, que ninguém nunca viu esse resultado. Então a gente enfrentou as eleições com esse medo. Mas aí então que entrou a posição firme e forte, né, dos grandes generais que aí estão, e soube conduzir a situação, sem que houvesse qualquer, né, rompimento da ordem. Não houve um rompimento, foi a Constituição esquerdista que está aí, foi ela respeitada até culminar com as eleições, né, do dia 7 de outubro, e depois no segundo turno, dia 28 de outubro, e a eleição do nosso atual presidente, Jair Messias Bolsonaro, né, com apenas 3 meses, hoje é 31, né, de março, e a gente tem que comemorar esse feito, a eleição e os 55 anos daquele movimento democrático militar, civil-militar, porque foi as duas alas que chegou ao poder. Foi tão democrático como a de hoje, novamente, nós chegamos ao poder aí sem trauma nenhum, como já disse, por inteligência das 3 forças armadas nossas. Nós estamos aí, né, fazendo o melhor, mas encontrando reações fortíssimas e que merecem o repúdio de todos nós, que a esquerda comunista, né, não concorda com o resultado, está aí ainda saindo nas ruas apedrejando, machucando, quebrando, querendo matar, né, os militantes da direita, que hoje está no poder, que hoje tem a sensação que saímos do caos, saímos da bancarrota política, e hoje estamos pondo o Brasil no caminho que vai crescer, que vai melhorar a vida de todo mundo, né, que vai produzir, que vai criar empregos, que vai corrigir todos os erros que foram feitos nesses últimos 25 anos de governo socialista comunista no Brasil. A gente então vai caminhar nesse sentido. Mas a esquerda comunista cresceu, está aí mostrando que está viva, né, fazendo ameaça, e quero me referir aqui, quando o movimento, agora no dia 31, foi fazer uma manifestação, os da direita lá na Fiesp, São Paulo, foi recebida pancada, paulada, soco, pontapé, igualzinho eles faziam, né, enquanto estavam no poder. Então eles não respeitam. A esquerda quer isso. Você não lê a cartilha dele, você é apedrejado, você é massacrado. E a gente então está falando disso aqui. E quer aproveitar para mandar aqui um recado para o presidente. Olha, Vossa Excelência assume aquele mandato de fato e de direito. As esquerdas
está dominando as informações, as narrativas distorcidas. A gente assiste as rádios à noite, no horário daquele antigo programa bom, né, A Voz do Brasil, está totalmente dominado pelas informações esquerdistas dos petistas. Alerta, será possível que quem controla isso aí lá continua mandando, continua dando as cartas, né? Quer continuar dominando pela narrativa da esquerda, a narrativa da falsidade, da maldade, da mentira? Está acontecendo aqui no meu estado. Todas as rádios daqui, sem exceção, está fazendo a narrativa totalmente contrária ao seu governo e não há reação. Onde é que é a fonte de informação? Né? O Brasil não tem aí não tem o comando, o controle das informações através da empresa, da imprensa nacional, que é do governo federal. Presta atenção, né, na Voz do Brasil, o que está acontecendo? Só petista falando e falando mal deles, o outro lado não fala nada. Não fala nada. Fiquem atentos porque as coisas não estão indo bem como deveriam estar indo com relação ao comportamento, né, o que trilha, o que pertine, né, ao caminhamento da direita que está com o poder na mão hoje. Não, está sendo doutrinado, dominado pelas narrativas através dos meios de comunicação, todos os meios de comunicação, exceto, né, as redes sociais, né, está fazendo o que bem entende, está cada dia deturpando mais o seu governo. Presta atenção, as agências em que o governo tem, né, participação, ou aonde está lá a agência de informação do governo, presta atenção, porque todo dia o que chega para a gente aqui, né, nesse estadão aqui, é somente a narrativa contra todas as rádios. Liga lá no horário, vai ver o horário da Voz do Brasil para ver o que está acontecendo. Eu ouço todo dia. Não pode caminhar nesse sentido. E quando Vossa Excelência fala alguma coisa aí, a crítica pancada vem forte e não está rebatendo as coisas. Tem que rebater, tem que mostrar, né, qual é o caminho certo, qual é o caminho que o Brasil vai caminhar, e tem que mostrar que tem que aceitar os resultados das urnas. Isso, a democracia é isso, né? O grupo menor é obrigado a obedecer o grupo maior que ganhou e acabou. Manifeste-se, sim, mas com ética, com respeito. Isso não está acontecendo. Então, preste atenção, Vossa Excelência, presidente, que está minando as informações. Você não está tendo controle disso aí do Brasil. Continua as narrativas ao modo deles, ao modo que vem continuar deixando a sociedade contra Vossa Excelência. Não é por aí. Então, a gente está aqui agradecido, agradeço mais uma vez ao meu irmão brasileiro, pedindo a vocês que inscrevam no nosso canal, através da TV Potência Jurídica, canal YouTube, né? Dá um like no joinha ali, depois se inscreva no vermelhinho e à direita, aperta duas vezes, né? Para você ser intimado, notificado dos próximos vídeos que a gente põe no YouTube. Agradecemos a todos, né? Tenham uma boa tarde, né? Alegria para todo mundo, alegria para o Brasil. E sejam mais patriotas. Muito obrigado.